Quando nós olhamos a vida dos discípulos, que depois se transformam em apóstolos pelo testemunho da própria vida deles, uma coisa muito interessante Deus nos mostra através disso. Primeiro, que os discípulos, eles eram contemporâneos do seu tempo. Porque muitas vezes a gente não é contemporâneo do próprio tempo, e eu explico. Às vezes a gente fica naquela vida saudosista, fala, ai, antigamente era melhor, ai, se as coisas fossem. Tudo isso faz com que a gente não construa um hoje factível, um hoje realizável, porque a gente fica no saudosismo e não consegue chocar-se com a realidade e permitir que a realidade adentre em nós o suficiente para transformá-la. E aí muitas vezes a gente cai naquela que é a maior tentação de todos os tempos religiosos, o farisaísmo, ou aquela que acontecia no tempo em que João escreveu o seu evangelho, o gnosticismo. Basta eu falar de Deus, que é o suficiente para ser salvo, basta conhecê-lo. Não somente basta conhecer, saber que Ele existe, mas se colocar como alguém que Ele ama. E aqui é o grande segredo do discípulo a quem o seu próprio evangelho chama de amado. Primeiro, na postura de amado, ele tem mais responsabilidade. É o único dentre todos os discípulos que está diante da cruz de Jesus. Nenhum outro esteve. Todos correram de medo. O amor, portanto, encoraja para viver a realidade, assumir a realidade, absorver a realidade e propor uma nova realidade. João, embora sofrendo, ao ver o seu mestre morrendo na cruz, assume diante dele o seu maior cuidado, a sua mãe. Amados, José possivelmente já havia morrido, vai nos dizer a tradição. Jesus havia tomado o cuidado da casa, uma mãe viúva dependia do seu único filho para o cuidado dela. E Jesus, sabendo que ia morrer e que sua missão dali em diante seria tão complexa para o cuidado de sua mãe, que ele delega a quem ele mais amou esta honra de cuidar da via de fato que o tornou verdadeiramente humano, Maria. É a via de fato que o tornou verdadeiramente humano, é a parcela humana da sua humanidade, fecundada pelo Espírito Santo. Assim a gente quebra o romantismo desses 300 últimos anos, que o amor é perfeitinho, que o amor é cheio de pomponzinhos, né? Que o amor é a figura daqueles ursinhos carinhosos que tinha na minha infância, que muitas vezes a gente via na casa das menininhas, né? A coleção dos ursinhos carinhosos. Não, o amor é cruz, o amor é renúncia, o amor é inclusive respeitar a autoridade. No Evangelho a gente vê, eu recebi a notícia que o meu mestre desapareceu, o corpo dele desapareceu, eu não sei o que houve, eu saio correndo, eu sou mais jovem que Pedro, eu passo à sua frente, mas respeito a autoridade de Pedro. Vejam como hoje também aquilo que a gente chama de amor diz respeito à hierarquia das coisas, inclusive dos sentimentos, diz respeito ao óbvio, às leis naturais, diz respeito à própria vida, em nome daquilo que a gente fala amor. Celebrar então este discípulo amado no contexto do amor maior que se fez um de nós,
É justamente aquilo que ecoa nesses 8 dias, é Emanuel, é Deus conosco, mas não na forma que nós gostaríamos, porque como nós gostaríamos de contemplar a Deus? Não no desafio da sua fragilidade de uma criança, gostaríamos de ter um Deus que enfrentasse todas as batalhas em todos os momentos, como de fato Ele faz, mas agora nós contemplamos o amor que Ele precisa, o amor da proximidade da cruz, o amor da renúncia, o amor da compreensão da hierarquia das coisas. É esse amor que nós precisamos dispensar, é esse o amar a Deus sobre todas as coisas. É esta realidade que tange a nossa realidade romântica, que faz parte do romantismo, mas que tange a nossa realidade com a realidade do amor, de verdade. O amor que a mãe dispensa, o amor que supera a fome das mães que não têm o que comer, mas dão de comer aos seus filhos, o amor que supera a noção de, enfim, todas as noções de sono, de afeto, de muitas vezes as mães continuarem amando, mesmo quando o filho é um assassino, quando está em drogadição. Em todos os aspectos, o amor verdadeiro desafia. E ele desafia a renúncia. Por isso que, especialmente quando nós estamos falando de uma leitura bastante profética da encarnação de Jesus, como Filho de Deus, nesse ano que a gente dedica a Marcos, a gente tem que perguntar que espaço Deus tem na minha vida. Qual é o espaço dele? Qual é o espaço nas minhas finanças? Qual é o espaço no meu tempo? Qual é o espaço nas minhas prioridades? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que não foi à noite de Natal, não viveu o Natal com o Senhor. Ela é casada, recebe muita gente em casa, tem 4 filhos, dá até para entender a desculpa dela. Aí ela falou assim: Márcio, eu estou cozinhando desde 3 dias atrás para receber a minha sogra. Você sabe que não é fácil receber a minha sogra, para receber os parentes bem, e eu nem consigo ir na missa. Aí eu falei assim: pense você, ela tem um marido que é um gentleman, é o marido, não vou nem dizer o nome dele e dela, porque eu já falei da sogra agora, né? E para mim não fazer propaganda, né? Porque a mulher não tem que fazer muita propaganda do marido não, né? Porque no atual conjuntura, né? Comercial, afetiva, não faz muita propaganda não. E aí eu dizia para ela, eu falei assim: o fulano que é muito querido, ele ainda manda rosas todo dia, ele não conversa com ela por WhatsApp, ele deixa bilhetinhos, ele sai pela manhã. E eles inventaram o post-it, você vê, vai estar lá um post-it por dia. Meu amor, você está tão linda, meu amor. Assim, é até hoje assim, e estão casados há 20, 22 anos. E aí eu falei assim: você imagina o seu amado te amando assim todos os dias, né? Ele é daqueles ainda que encomenda, né? Quando ela é responsável pela janta, ele encomenda e a janta chega antes dela começar a cortar a cebola. Ele é desse tipo. Você imagina 364 dias no ano este homem fazendo isso, tratando com carinho, etc e tal. E aí eu falei: no dia do teu aniversário, ele esquece. É de rir ou de chorar? É de chorar, porque ia ser paulada, não ia valer um bilhetinho, um post-it, eu te amo, né? E eu vou contar mais, sabe onde ele põe o post-it? Ele sai mais cedo que ela e põe no banheiro. A hora que ela fecha a porta do banheiro para as necessidades primeiras da manhã, vê lá: eu te amo. Mas imagina se ele esquecer no dia do aniversário, porque precisa de renúncia. Então as grandes renúncias, sim, as provas têm que ser dadas no dia a dia, mas é naquele viés, você entende?
é naquela curvinha, é naquele momento, é naquele detalhe que Deus mora, que o amor mora e que tudo faz a diferença. Porque nós estamos acostumados a perceber pouco as coisas no dia a dia, mas a dar muito valor nos dias em que, de fato, o Senhor se coloca diante de nós. Então é esse o amor que Deus espera de nós. Nenhum amor extraordinário. Veja, nós não vivamos no tempo de João, que foi preso e morreu preso em Pátimos, por amor. E teve tempo lá naquela prisão, e ele mesmo fala isso, como a prisão foi uma bênção, porque deu a oportunidade de nós recebermos a herança do seu Evangelho e das suas cartas, como, por exemplo, o livro do Apocalipse. Mas foi alguém que amou. Amou quando o amor é necessário, amou quando o amor parece desnecessário. É esse o espaço que Deus quer na nossa vida. Ser amado quando é necessário, mas também ser amado quando é desnecessário. Você ama a Deus quando Ele é desnecessário? Talvez não. Eu também sofro esse pecado. E confesso inúmeros deles publicamente. Espero ter reconhecido o meu perdão dessa confissão pública. Mas muitas vezes também, eu peco quando Deus não é necessário, o meu amor também se torna desnecessário. Amados, e Deus assim nos pede, quando eu sou necessário, quando eu não sou necessário, eu quero receber o vosso amor. É isso que diferencia o discípulo a quem ama. A quem muito amou, muito será amado. João muito amou o Senhor e por isso é chamado de o amado. E vejam, como não tem problema nenhum a gente ter pessoas mais próximas da gente. Jesus tinha um núcleo de 72, um outro núcleo de 12, Pedro, João e Tiago maior, o irmão de João, mais próximos, e ainda mais próximo João. Será que você está pelo menos entre os 72, os 12, os 3? Eu queria estar entre os únicos, que são chamados de amados por Deus, porque o amam quando Deus é necessário e também o amam quando Deus se faz desnecessário. São João Evangelista, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.